Nós vamos colocar no nosso telão o tema desta noite e eu quero que a igreja misture com fé, porque é isso que vai acontecer. Não vai acabar, vai sobrar. Não vai acabar, vai sobrar. Vou falar mais uma vez para você dar um brado de vitória. Não vai acabar, vai sobrar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Você está aqui hoje porque o Senhor é o teu amparo. E você, independente da situação que esteja passando, encontra no Senhor um refúgio. Pode se refugiar em Deus, porque Ele sempre vai te amparar. Ele sempre tem algo para lhe dizer e para manifestar em sua vida. Oremos ao Pai nesta hora. Senhor Jesus, nós te amamos, nós bendizemos o teu nome que é santo. Nós, Senhor, estamos aqui submetidos à tua vontade que é soberana. Nós estamos entendendo, Senhor, muito mais o nosso chamado, a nossa vocação celestial de salvos, de santos, de irrepreensíveis. E estamos compreendendo também que temos uma herança a desfrutar nesta terra, porque aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça reinará em vida através de Jesus Cristo. E nós queremos, Senhor, que isto seja real em nosso ministério. Que nesta noite nós possamos ouvir a voz que vem dos céus, nos despojar de todo medo, Senhor. Ó Deus, de toda ansiedade, de tudo aquilo, Senhor, que é contrário à fé. E possamos nos agarrar à palavra, sabendo, Senhor, que não vai acabar, mas vai sobrar na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. E todas as ovelhas de Jesus digam amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, filhos benditos, boas sementes sobre a terra, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos vivendo dias extraordinários no nosso ministério, porque nós estamos conhecendo com detalhes aquilo que Deus nos falou desde a passagem do ano. Estamos conhecendo a plenitude da vontade de Deus para nós, envolvendo mudanças em todos os aspectos, em todas as áreas, fundamentalmente mudanças que começam dentro de nós e que vão invadindo a nossa vida e vão tomando também rumo para as áreas que são importantes e vitais para a nossa vida. Nós temos construído ao longo deste ano conceitos, princípios em nossas vidas que estão firmes. Muros fortes por causa da palavra, muros de segurança estão sendo construídos em minha vida, em sua vida. Nós estamos melhores hoje do que estávamos o ano passado. Nós estamos melhores hoje do que estávamos o mês passado. Estes muros que a palavra vai colocando, que vai estruturando, são muros intransponíveis pelo inimigo. Há promessas para nós eternas, que só se manifestarão porque nós estamos nos abrindo para praticar a palavra. Nós precisamos de estar fortes, conscientes, precisamos seguir estes ensinamentos do altar da igreja para praticarmos e para criarmos defesas fortes. Na hora em que as preocupações chegam, na hora em que as crises chegam, na hora em que os sentimentos querem paralisar a vida, na hora em que os medos do dia a dia tentam acovardar o ser humano. Há pessoas que são dominadas pelo medo. Há pessoas que deixam escapar grandes oportunidades porque têm medo de tentar. Às vezes a pessoa até sonha em começar um grande negócio, em fazer um curso superior, em construir a sua casa própria, mas logo se sente presa pelo medo de que algo pode não dar certo. E aí estas pessoas desistem dos seus sonhos. Mas a prática da palavra, a vida da oração,
cria muros de proteção à sua volta. E não há preocupação, não há medo que lhe domine e que lhe acovarde quando você tem um coração confirmado com a graça de Deus. Você sabia que 80% das pessoas desistem dos seus sonhos? É muita gente. 80% escolhem qualquer coisa que surge. Qualquer emprego está bom, viver de aluguel está bom, ficar só com o primeiro grau está bom. São pessoas que ficam paralisadas pelo medo. Outras pessoas fingem que apenas o destino já determinou que tem que ser assim. Ah, bispa, é o meu destino levar até o resto da vida com salário mínimo. Ou é o meu destino não ter casa própria. É meu destino ser um excluído. Isso não é verdade. Não deixe nenhuma oportunidade da vida passar. Você tem que enfrentar esse medo de que alguma coisa não vai ser bem sucedida. Agora, como se enfrenta este medo? Através do conhecimento da graça, da verdade, da vida de oração, que nós já temos aqui intensa em nosso ministério, é que você aprende a praticar os ensinamentos, a repensar a sua vida, sonhando os sonhos que Deus coloca em seu coração. Saiba que onde você chegou não é o que Deus tem determinado para a sua vida. Onde você está hoje não é o que Deus tem para você. Deus tem muito mais para todos nós. Deus tem infinitamente mais para cada um de nós. Muito do que as pessoas temem jamais acontece. Existem pesquisas, e eu já falei isso em outras vezes, pesquisas que dizem que 90% das preocupações que nós temos na vida não acontecem. Você veja que perda de tempo é se preocupar. A palavra já diz, pré-ocupar. Você se ocupa antes. E muitas dessas ocupações antes nunca acontecem. E as pessoas desperdiçam tempo e desperdiçam a vida com aquelas questões. E se faltar dinheiro? E se eu não conseguir? E se eu não passar no exame? E se eu ficar solteirona? E se alguém me abandonar? Tem gente que desperdiça muito tempo com seus medos. Mas Provérbios 14, 26, que nós lemos, o anterior, por favor, diz que no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Amados, nós não temos que temer nada. O único temor saudável, que não é medo, é reverência, é a Deus. Só temos que temer a Deus. Esse temor a Deus é que traz amparo, traz segurança. Quando um chefe de família teme a Deus, ele se afasta do mal, ele tem o amparo de Deus, ele tem a força de Deus, ele tem a coragem de Deus para ir em frente. Então nós temos que olhar para o futuro neste ministério com olhos de esperança. Aqui nós olhamos para frente, aqui nós olhamos com olhos de esperança. Às vezes, os medos que vão tomando conta da pessoa, a ponto dela não tentar outra vez, dela não ir prestar um concurso, dela não procurar um novo emprego, às vezes esses medos chegam a paralisar e a anular a pessoa por causa dos fracassos que ela teve no passado. Amados, as experiências negativas que tivemos no passado foram por falta de conhecimento da graça e da verdade. Nós não tínhamos conhecimento de Deus, do Deus que nós conhecemos hoje, com olhos iluminados. Nós não tínhamos o temor do Senhor. Nós não entendíamos a obra de Deus. Nós não tínhamos estrutura espiritual e emocional. E por isso, nós erramos muito no nosso passado. Mas os fracassos servem para nos ensinar a planejar melhor a nossa vida. Amado, não desista. Não desista nem de você, nem dos seus sonhos. Você está numa igreja que um dia foi um sonho e hoje é uma realidade. Os sonhos exigem determinação. Provérbios 13, 11 diz, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem.
mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então, lembre-se disso. As coisas que chegam muito fáceis, elas também vão embora muito fáceis. Mas aquele que trabalha, aquele que não para, aquele que persevera, a Bíblia diz que esse terá aumento. Diga, eu recebo esta palavra. Então, irmão, seja corajoso, persiga o seu sonho. Não aceite só aquilo que lhe cai de mão beijada. Tem mais coisas para você. E muito mais, você precisa ir atrás disso. O Senhor disse certa vez a Josué, no capítulo 1, versículo 9. Esse é o versículo do meu encontro com Cristo, quando eu era adolescente ainda. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a palavra para nós hoje é a mesma. Não tema. Nós todos estamos aqui aprendendo a não temer, aprendendo a enfrentar a vida, a estar de cabeça erguida, a não aceitar as propostas do mundo. A oração que nós aprendemos a ter com Deus, a comunhão, aquela oração a sós, a oração congregacional, quando nós nos juntamos para orar, isto é absolutamente essencial, porque é isto que está fortalecendo a igreja, que está levantando a igreja, junto com o conhecimento da palavra, nós sabemos agora como orar, orar como convém. E a palavra revelada com a oração em graça, isto, amados, levanta uma vida, levanta uma família, levanta um ministério. Isto deve ser constante para o resto da vida. Então não comece uma coisa e pare. Vá até o fim em seus empreendimentos. Não tema, vai dar certo, vai dar certo. Já deu certo, Deus é com você. Amém? Amém. Existem em muitos corações um tipo de apreensão que chega a se tornar medo e que tem que cair por terra nesta noite. É o medo de ter falta, é o medo de passar necessidade, é o medo de não ter, é o medo da escassez. Esse medo do dia de amanhã, amados, ele é cruel. Ele é destrutivo. E ele tem que ser extirpado do nosso meio. Amém? Amém. Então nós vamos tratar de como acabar com esse medo do amanhã. Porque isto começa a assombrar algumas pessoas, algumas famílias. Às vezes uma circunstância vem, às vezes o país está passando por uma onda e o negócio de alguém, a empresa, o comércio é de alguma forma abalado, mas é uma fase, vai passar, nós temos Deus, nós não estamos baseados no reino humano, a nossa economia é baseada no reino celestial, mas existem pessoas que ficam muito assombradas e nós precisamos acabar com esse assombro, com este medo. Neste ministério não pode haver este tipo de postura contrária à economia de Deus. Na economia de Deus não há lugar para o medo de faltar nada no futuro. Você recebe isso? Sim. Então diga, não vai faltar. Não vai faltar. Diga, não vai acabar. Não vai acabar. Diga, vai sobrar. Vai sobrar. Então nós vamos destruir esse medo da falta, esse medo da necessidade. Porque daqui onde estamos e chegamos é só para cima, é só para o alto, é só para o progresso e não para a queda. Nós sabemos, lógico, somos pessoas inteligentes, informadas, vivemos rodeados de meios de comunicação que estão toda hora dizendo isto para nós. Sabemos que a situação econômica do nosso país não é das melhores. Existe uma falta de emprego muito grande. 20% da população brasileira estão desempregados. Quando nós olhamos o mundo, nós vemos o mundo cada vez pior. Matam as pessoas hoje a troco de nada. O sistema do mundo é assustador. Todos os dias nos jornais você vê pessoas matando pessoas, sequestros, pessoas roubando, não mais roubando um ou outro, roubando bancos. Roubando instituições seguras, consideradas seguras. Esse é o sistema do mundo.
Só que Deus não está debaixo do sistema e nem do controle deste mundo. Por isso nós não devemos temer faltas, porque nós temos o Deus que é o nosso provedor. E nós precisamos acabar com o medo de que alguma coisa nos falte hoje ou no futuro. Por causa desse medo, muitas pessoas não estão fazendo o que Deus mandou fazer. Há pessoas aqui, há pessoas pela internet, que Deus já disse, pode comprar o terreno, pode começar a construir a sua casa, pode ir lá levantar aquele empréstimo no banco para comprar o seu apartamento, mas a pessoa, com medo do futuro, não foi. Com medo do futuro, ela não age. Outras pessoas, com medo de faltas no futuro, estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Nós conhecemos pessoas que, com medo do futuro, arranjam 3, 4 empregos, bicos, e dizem, pastora, eu não posso vir aos domingos porque eu arranjei um bico para o final de semana. Eu preciso. Quinta-feira, nem pensar, eu arranjei um outro negócio para fazer, para compor a renda. Amados, nós não podemos pensar que hoje nós estamos aqui, mas que amanhã pode ser pior. Não deixe o inimigo semear isso na sua mente. A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, de provisão ao aumento, do aumento à multiplicação. Amém? Então, eu quero lhe mostrar hoje alguns princípios bíblicos para você rechaçar os pensamentos malignos e não ficar preso, não ficar amarrado a esse medo. Como é que esse medo é extirpado? Primeiro, vamos admitir que muitos de nós temos esse medo do futuro. É verdade ou não é? É. Quem tem uma família tem muito medo. Muitas vezes, o que vai ser dos meus filhos? Como é que vai ser o nosso futuro? Como é que vai ser o emprego deles? Como é que vai ser a faculdade? Será que vão estudar? Será que vão conseguir terminar? Será que vão ter chance nesta vida? Será que os negócios vão estar favoráveis daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como esse medo é extirpado? Pelo conhecimento e pela confissão. Diga com fé, diga pelo conhecimento e pela confissão. Amém. Por isso esta igreja é a casa do saber e casa de oração. Diga, eu estou no lugar certo. Você vai ver agora comigo o que é uma atitude desesperadora diante de uma situação irreversível para os homens. Por uma oração de um profeta chamado Elias, já fazia 6 meses que não chovia numa terra, porque Deus estava mostrando ao rei que aquele rei era maligno e que a palavra de Elias, que era servo de Deus, é que ia prevalecer. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu pergunto para a igreja, estamos nós percebendo aqui qual era a situação daquela mulher? Você percebe qual era a situação real? Havia fome, não chovia, havia total escassez. Essa mulher era viúva, já desamparada pela falta do marido, um filho para criar, e só tinha
um punhado de farinha e um pouco de azeite. Nós conhecemos a história, mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes que vão fazer toda a diferença hoje, para nós extirparmos o medo. Vem aí o profeta Elias e pede para ela lhe dar de comer. Amados, ela e o filho iam comer o último recurso e esperar a morte. Era uma situação irreversível. Era ou não era? Era. Diz o versículo 13. Elias lhe disse. O que Elias diz para ela? Olha a palavra que você tem que se agarrar. Não temas. Você pode estar vendo uma situação hoje irreversível. O Senhor traz você a Cristo vive, põe você sentado aqui para lhe dizer, não temas. Mas bispa não tem mais nem menos. A verdade é que nós estamos vendo um fato real, acontecido com uma irmã nossa, lá atrás, e que a situação é exatamente a mesma de muitas pessoas que estão aqui hoje ou pela internet. Elias lhe disse, não temas. Irmãos, esta palavra tem que estar no nosso coração. Porque nós somos constantemente seduzidos a cair nos medos, a cair nos temores. Elias, o profeta, aqui ele está representando o reino de Deus, o instrumento de Deus, a igreja de Cristo. E ele disse para ela, não temas, as coisas vão mudar. Há um profeta hoje sobre o altar, falando para você, como Elias falou há muitos anos antes. Não tema, as coisas vão mudar. Não tema, as coisas vão mudar. O que eu quero hoje, que é a minha oração ao Senhor, é que tão somente cada pessoa que está ouvindo esta palavra tenha a mesma disposição que teve aquela viúva. Só isso. Não precisamos de mais nada, a não ser ter a mesma atitude que teve aquela viúva. Porque Elias disse, não temas, as coisas vão mudar, foi Deus que me mandou aqui para você me sustentar, você tem que me ouvir, mulher. Siga os princípios de Deus e você vai ver o resultado. Nós temos medos, ansiedades, preocupações. Hoje o Senhor diz, não tenha medo, lance fora a ansiedade e a sua preocupação. Agora, o Senhor está dizendo, faça conforme eu estou mandando. Siga os meus princípios e você vai ver o resultado. Elias disse, não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, diga, primeiro. Essa palavra vai ser fundamental. Diga, primeiro. Primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois, farás para ti mesma e para teu filho. Amor do Senhor, você que é amado de Deus, preste atenção. O Senhor quer prioridade em tudo. Então aqui entra um princípio bíblico que não pode ser mudado, alterado, que independente do que a gente esteja vendo, não vendo, vivendo, não vivendo, não importa. O Senhor diz, este profeta Elias é o meu representante, representa a minha obra, o meu reino, a minha igreja. E ele disse, mulher, faz primeiro para mim, depois para você e para o teu filho. Isto mostra a prioridade que Deus exige do seu povo. E ele disse, faze dele, põe para mim, faze dele, é aí mesmo, o outro, antes. Faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Ele exigiu da mulher um movimento. Você vai lá dentro, você vai pegar o que você falou que tem. Você disse que ia fazer esse bolinho para você e para o teu filho. Vai, faz o bolinho, mas primeiro para mim. Ah, e traz aqui.
traz aqui onde eu estou. Eu não vou até você. Você vai vir aqui aonde eu estou. Primeiro para mim. Depois você fará para ti mesma e para teu filho. Versículos 14 e 15 tem aqui a disposição desta mulher. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará. Esta palavra do versículo 14 poderia ter vindo antes. Ele poderia ter dito: olha, a farinha não vai acabar, então faz primeiro para mim. Não é assim. Não tem lógica, não tem satisfação, só cabe fé. Ele não explicou o que ia acontecer. Ele diz: é desta forma, você vai lá e faz para mim primeiro, depois para você e depois para o teu filho. Ah, deixa eu explicar, ele disse: agora sim, eu já mandei, você já recebeu a ordem de Deus, você viu a prioridade, assim diz o Senhor. Agora está falando e profetizando: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amados, prestem atenção. Um profeta aparece, a mulher não o conhecia. Ele foi até ela por uma ordem de Deus. Amém? O Senhor diz: vai a Serepta, que ordenei para uma viúva te alimentar. Então, nós estamos vendo, amados, a obediência a um desígnio de Deus. Vai e fala. Ele pediu água, depois ele diz: ah, peraí, traz um bolo para mim, pão, traz aqui fora. E ela, diz o versículo 15, por favor. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Aqui a questão foi resolvida. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Agora vem aqui o coração da mensagem. Fez segundo a palavra. Fez segundo a palavra. Assim, comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Esta passagem, igreja, prestem atenção, é tão importante para nós vermos que não havia chuva, não havia, portanto, sementeira, não havia colheita, não havia comida, havia fome, havia desolação, havia morte, havia desespero, não havia esperança, não havia amanhã, não havia futuro. E, naturalmente, o medo da necessidade estava lá o tempo todo. Vamos ver os princípios aqui estabelecidos? Você está pronto? Amém? Versículos 11 e 13. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse. Quando ele ia buscar, ela ia buscar a água para ele, ele chama ela de volta e lhe diz: traze-me também um bocado de pão na tua mão. 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Eu pergunto, o que Deus está mostrando exatamente aqui? Que é Ele que estabelece as regras, não somos nós. Amém? Amém. Porque esta mulher aqui é o símbolo, esta viúva é o tipo da igreja. Você sabe que mulher, na Bíblia, ela tipifica a igreja de Jesus Cristo. Esta mulher é o tipo da igreja. Este profeta é o tipo do reino, é o tipo da obra de Deus. Quando o profeta disse: traze primeiro para mim, esse é um princípio muito importante. Essa mulher estava aprendendo a viver, quebrando
e anulando o medo da falta. Diz o versículo 15, na primeira parte. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Ela obedeceu a ordem do profeta. Ela podia ter dito muito bem, e vocês vão convir comigo, ela podia ter dito, profeta Elias, espera aí, venhamos e convenhamos, profeta Elias. Eu sou uma mulher, você é homem, eu sou viúva, eu tenho um filho, você ainda pode se virar muito bem, vai trabalhar, profeta Elias, vai bater em outra porta. Agora você vem tirar de uma viúva, você vem pedir a uma mulher viúva com um filho, que só tem uma coisa para comer e vai morrer depois disso? Eu não tenho nem para mim, vou lhe dar? Ah, esta pergunta parece muito atual. Eu não tenho nem para mim, vou dar a alguém? Eu não tenho nem para mim, vou ofertar, vou dizimar, vou semear na casa de Deus? Amados, mas essa mulher não disse nada disso. Ela entendeu que era Deus que estava falando pelo profeta. E ela fez segundo a palavra de Elias. Ela fez segundo a palavra do profeta. Ela fez segundo a palavra do pastor. Ela fez segundo o ensinamento do altar. E por ela ter feito e seguido os princípios de Deus, versículo 15, parte B. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Assim comeram o profeta, a viúva, o filho e quem chegasse na casa dela muitos dias. Antes dela obedecer os princípios de Deus, qual era a situação? Versículo 12. Vamos lá. 12. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Antes dela obedecer, esta era a situação. Esta era a realidade. Este era o quadro. Era a última refeição até a morte. Não havia mais nada. Mas no momento em que ela seguiu a palavra de Deus, no momento em que ela obedeceu, ela fez cair por terra o medo da falta e o medo do futuro. No momento em que você segue a palavra sem duvidar, você vê o milagre de Deus se manifestar. Cai o medo por terra e o milagre está pronto a acontecer. Por que eu tenho que me agarrar a isto, bispa? Porque em 2 de Crônicas 20:20 está escrito, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Diga amém. Diga eu creio no Senhor. Por isso eu estarei seguro. Diga eu creio no profeta do Senhor. E eu vou prosperar. Diz a história que a viúva fez segundo a palavra de Elias. Ela deu o seu pão primeiro ao profeta, ao reino. Ela liberou aquilo que ela tinha. Note uma coisa. Só voltou a chover 3 anos depois. Então não tinha colheita, não tinha sementeira, não tinha nada. Só voltou a chover 3 anos depois. Continuou. Concordam que a situação, a circunstância era a mesma? Durante mais 3 anos. Mas diz 1 de Reis 18:1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 3 anos depois é que veio a chuva. Isto mostra que Deus faz milagres independente das circunstâncias. Deus faz milagres, não importa o que vai acontecer no nosso país nos próximos 4, 5 anos, 10. Deus é Deus e Ele não está sujeito a circunstâncias ambientais. Ele não está sujeito à escassez que pode vir a acometer o mundo. E vai haver escassez, igreja. Está profetizado, é escatológico, haverá escassez. Nós estamos vendo a preocupação dos ambientalistas
com o ar, nós estamos vendo a preocupação dos ambientalistas com o solo, nós estamos vendo a preocupação dos ambientalistas com a água. A água. Nós estamos vendo a preocupação com o verde. As geleiras estão invadindo lugares de moradia, casas, estão vindo as geleiras. Amados, vai haver escassez na terra. Mas para aqueles que obedecem à voz de Deus, aqueles que creem em Deus, estarão seguros. Aqueles que creem nos profetas de Deus prosperarão a despeito de qualquer situação que venha a ocorrer na terra. Amém? Amém. Olha, 3 anos, sabe quantos dias são 3 anos? 1095 dias. É dia beça, hein? Veja o que aconteceu com essa mulher. Eu pergunto para a igreja, quantas refeições ela deu ao profeta? Quantas? Uma. Quantas refeições ela serviu ao profeta? Uma. Quantas ela comeu e recebeu até chover durante os 3 anos? Pense comigo. Se ela comeu 2 vezes ao dia, vamos considerar 2 refeições diárias. Ela comeu 2.190 refeições. Olha só a matemática de Deus, igreja. Dá para mim, que eu não deixo faltar nada para você. Você está entendendo como é que é Deus? O princípio de Deus? 3 anos depois, ela ainda tinha farinha e azeite na casa dela. Ela deu 1 pão. Ela recebeu 2.000 pães. Ela deu 1, recebeu 2.000. Você se lembra daquele peixinho, daqueles peixinhos e daqueles pães? Quantos eram? 5 pães e 2 peixes, que alimentaram 5.000 pessoas. Homens, fora que não, a Bíblia não cita, mulheres, crianças e etc. Velhos que não eram contados. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Esta é a matemática de Deus. O que o Senhor disse? Cadê os pães e os peixes? Traz para mim primeiro, dá na minha mão. E todo mundo comeu muito, até se fartar. Essa mulher deu 1 refeição. Recebeu 2.190. Deu 1 pão. Recebeu mais de 2.000 pães. Amém? Esses são princípios bíblicos. Essas são as normas de Deus. 1 de Reis 17:16 diz: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Olha como é importante obedecer a palavra ensinada pelo altar que Deus constituiu para você nesta igreja. Amém? Eu sei, amados, que às vezes é tremendamente difícil quando você tem que abrir mão de alguma coisa, quando você tem que ceder em alguma coisa, mas esta é a forma que Deus estabeleceu. O que acontece quando nós fazemos a mesma coisa que essa mulher fez? Acontece a mesma provisão que foi liberada para essa mulher, é liberada também para nós. Amém? Amém. Deus não é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Amém. Você só vê cristãos desamparados porque não são justos com Deus. Cristãos desamparados, lógico, em primeiro lugar, falta de conhecimento, né? Mas desamparados é porque não são justos. Porque Deus não é prioridade absoluta na vida deles. Você só vê crente na pindaíba porque não teve conhecimento. Se teve conhecimento, não aplicou a palavra, portanto não foi justo para com Deus. Versículo 16, vamos voltar lá. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Não acabou, não faltou. Não acabou, não é que não faltou apenas, não acabou, amado. Eu quero isso na nossa igreja. Amém. Não vai acabar nem vai faltar na sua vida. Não vai acabar e não vai faltar na sua vida. Você vai chegar à velhice e não vai acabar nem vai faltar nada na sua vida. Esta é a palavra de Deus por intermédio da profetisa Solange nesta noite àqueles que estão ouvindo a voz de Deus. Amém. Amém, eu recebo.
Não vai faltar. Não vai acabar. Vai sobrar. Vamos confessar? Com fé, diga, não vai acabar. Não vai faltar. Diga, vai sobrar. Esta é a palavra que veio à mulher, por intermédio do profeta Elias. Esta é a palavra que está vindo a você, a igreja de Jesus Cristo, por intermédio da serva de Deus, Solange Brant. Amém? Você está recebendo? Ah, mas Deus é o mesmo. O Deus que falava com aquela viúva está falando com você hoje. Se você é viúva, divorciada, casada, casado, é jovem, é velho, não importa, é o mesmo Deus que está falando. Talvez haja alguém aqui em desespero. Talvez alguém na internet que hoje falou, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, esteja em desespero. Talvez para alguém aqui não há futuro. A pessoa está amedrontada, diz, não há futuro, não vejo perspectiva nenhuma. Talvez você tenha tantas dívidas, tantas contas. Talvez você esteja tão enrolado que você não vê saída. Já usou o cheque especial de um banco, do outro banco, de todos os bancos. Já usou o cartão de crédito todos. Já pediu empréstimo pessoal, já pediu empréstimo pessoa jurídica. Já pediu para familiares. Já pediu, quem sabe, até para a agiota. E agora, quem sabe estão todos em cima de você. E bateu o desespero. Bateu o medo. Quando nós liberamos, amados, um punhado de farinha e de azeite, a abundância de Deus vem. Não falta e não acaba. Deus termina com as pragas na nossa vida. Deus multiplica. Deus faz superabundar. Então não aceite ser controlado pelo medo da falta, pelo medo da necessidade. Tome uma decisão hoje. O Senhor Jesus Cristo é a fonte dos nossos recursos. Ele é o supridor, Ele é o provedor, Ele é Jeová Jiré. Deus proverá, meu amado. Deus vai suprir. Onde está faltando, vai vir provisão de Deus. Diga com fé, o Senhor é o meu pastor. Agora eu quero ver se você crê mesmo. Nada me faltará. Diga nada. Nada. Diga, eu tenho Jesus Cristo. Ele proverá. Diga, a bênção de Deus está conosco. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua pobreza. Não, Ele tem toda a provisão. Segundo a sua riqueza em glória. Há de suprir em Cristo Jesus. É para quem está em Cristo Jesus, amado. Há de suprir cada uma das vossas necessidades. Eu creio nisso, você crê? Então diga, Cristo Jesus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Amados, Deus não deixa os seus filhos serem envergonhados. Na hora certa vem a provisão. Na hora certa vem um suprimento. Você não sabe como, você não sabe da onde. Deus está preparando, Deus vai prover. Não vai faltar, não vai acabar, vai sobrar. O Deus a quem nós servimos é Jeová Jiré. Amém? Marcos 4, 26 a 29. Disse ainda, o reino de Deus é assim. Como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Eu expliquei isso ontem à tarde. Esta expressão, lançasse semente à terra, e depois dormisse e se levantasse, e quando diz de dia e de noite, é porque é um período repetitivo, pastor Ricardo. Ele lança a semente, e às vezes parece que demora. Dorme, acorda, vem o dia, vem a noite, vem o dia, vem a noite. Mas, amados, não sabemos como isto acontece. Isto é um princípio de Deus. A Bíblia diz que a semente germina e cresce. Nós não sabemos como, mas há um princípio de lançar a semente à terra. Versículo 28. A terra por si mesma frutifica.
Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Toda semente semeada em boa terra, você não sabe como. Vem um dia, vem a noite, vem o dia, vem a noite, mas tem uma hora que aparece ali o broto, começa a aparecer alguma coisa, vem a provisão, vem o aumento, vem a multiplicação e chega a hora de você colher os frutos dessa semente que você lança à terra. A ceifa sempre chega a quem semeia. Amém? O reino de Deus é assim. Creia, faça o que Deus diz, não vai acabar, não vai faltar, vai sobrar. Marcos 4, 23 a 25. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é orelha, ouvido espiritual para ouvir. Ouça o que o Espírito está dizendo. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Se você planta de acordo com o que você tem, com o que você pode, e Deus conhece. Com essa medida, Deus vai te medir, e a Bíblia diz que vai acrescentar. Quando diz que Deus vai te medir, Deus vai olhar o seu coração. Deus vai ver a sua obediência, a sua fidelidade. Não o valor, a sua fidelidade. E a palavra de Deus diz que ainda se vos acrescentará. Ninguém que em Deus semeia uma semente, colhe a mesma semente. Colhe a mesma, mas já com aumento, com acréscimo. Amém? Esse é o nosso Deus. Versículo 25. Pois ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esta palavra vem para mostrar como é que se conclui com aquele que crê, como é que acontece com aquele que crê e que obedece. Você sabe que Deus deu talentos. Esta história é muito bonita, conhecida. Deu 5 talentos para um homem, 2 para um e 1 para um outro. Mas todos receberam. Aqui nesta igreja, nós recebemos talentos. Uns mais, outros menos. Uns de um tipo, outros de outro. Mas todos nós recebemos talentos do Senhor. Não importa qual foi, em que medida foi. Importa o que nós vamos fazer com o que Deus faz chegar às nossas vidas. E aquele que recebeu 1, achou que era pouco e enterrou o talento. E a conclusão, você sabe, não é? Ao que tem, aquele que investiu, aquele que tinha o que colher, porque tem aumento, tem acréscimo, aqueles que dobraram os talentos, a palavra de Deus diz: ao que tem, se lhe dará. Ao que investe, ao que planta, ao que colhe, ao que continua plantando, vai sempre se dar. E ao que não tem? É aquele que não planta, que enterra o talento, não faz nada com o que chega às suas mãos. Não reconhece que o que chega, chega por dádiva de Deus. Porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Até o que tem, lhe será tirado. A pessoa que não aprende a semear, Samuel, ela vai ter perdas. Porque no reino de Deus, há um princípio que governa toda a nossa vida em todas as áreas. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ter amigos, seja amigo. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ter financeiramente, dê financeiramente. Aprenda a plantar financeiramente. Se você quer ser servido, aprenda a servir primeiro. Tudo primeiro. Primeiro. Por isso, o ensino do profeta Elias foi: primeiro para mim. Para quem não tem olhos iluminados diz: mas que profetinha, hein? Parece muito descarado e usurpador. Ele mostra o tipo da obra de Deus. Ele é o tipo do reino. Ele é a igreja de Cristo. Ele diz: primeiro para Deus. Depois, não vai faltar, não vai acabar, vai sobrar. Amém? Se eu ficar com medo do futuro, eu nunca semeio. E se eu nunca semeio, eu nunca colho. E se eu nunca colho,
vai faltar, vai acabar. Será tirado o pouco que hoje eu tenho. Mas ao que tem, ao que dá, ao que planta, ao que obedece, esse vai ter mais, porque ele ouve e porque ele pratica. Parece-me que Deus está querendo participação ativa dos seus filhos. O pastor Bill abriu com este versículo. O que ouve e pratica é prudente. O bispo Rai veio para o ofertório, num outro livro, trouxe a mesma passagem. Nós não nos conversamos. E eu venho para a mensagem e trago a mesma passagem. O Senhor está querendo o quê? Um povo prático na palavra. Sem teoria, sem demagogia, sem um pé atrás. Amados, o que está aí fora, às vezes, em termos de obra de Deus, realmente é doído, é feio, é escandaloso. Mas nós não estamos lá, nós estamos aqui. Nós vamos dar conta daqui. Nós aqui temos uma relação perfeita com Deus. Temor do Senhor, transparência, honramos e dignificamos o nosso chamado. Estamos num ministério totalmente santo, irrepreensível. Ao que tem, vai ter mais, porque ouve e pratica. Por isso, você pode dizer hoje, de boca cheia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga uma vez mais, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga com fé aí, dê dentro de você, aquele voto de confiança, quando você mistura fé, a palavra diz, não vai acabar, não vai faltar, diga, vai sobrar. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quiser saber de uma experiência real, de um milagre, pode conversar depois com a nossa presbítera Tia Lu. Ela tem uma história linda, linda, sobre o óleo e sobre a farinha. E eu não tenho tempo para contá-la aqui, mas foi uma experiência que nós em família vivemos quando estávamos com total escassez. Início da nossa conversão. E abrimos o coração por um pedido do pastor da nossa antiga igreja. Ele recebeu visitantes de um ministério no Rio de Janeiro. E vieram pastores e trouxeram quase 50 pessoas. Esses grupos, você sabe como é que acontece na lei, né? Que vão fazer evangelismos nos lugares e se alojam numa igreja. E pediu, nós tínhamos uma academia de música que estava sendo aberta com muita dificuldade, já tínhamos tomado um golpe violento dos nossos sócios cristãos, infelizmente, e estávamos com muitas dívidas, escassez e quase a fome. E houve um pedido, vocês podem abrigá-los na academia, o prédio é grande. E nós dissemos, não temos condição nenhuma. Não, coloquem lá, abra o coração. E nós vimos aquela gente tão amorosa. E nós abertos, primeiro amor, nós dissemos, tudo bem. Tínhamos muitas salas, um prédio de 2 andares. E todo aquele grupo foi dormir ali por 3, 4 dias, porque era um feriado prolongado. E dormiam e acordavam ali. E nós queríamos fazer um café, porque antes de irmos para a igreja, para os trabalhos, precisávamos ter um café. E nós juntamos tudo o que nós tínhamos. Tudo. Contamos tudo. E fizemos o melhor que nós podíamos. Eu nem sei o nome do pastor, o nome da igreja, nem sei de onde são aqueles irmãos. Sei que é do Rio de Janeiro, que não tem ligação com o nosso ministério. Era de um morro qualquer por lá. E nós, durante 3 ou 4 dias, servimos o melhor café da manhã. Acordávamos mais cedo que todos, preparávamos tudo, comprávamos pão quente e minha mãe fazia bolo.
e a farinha estava acabando, e não havia ovos, e nós queríamos, e às vezes nós dizíamos, não vai dar para toda essa gente. E um dia, um grupo desceu mais cedo e viu ali o nosso amor, mas a escassez. E ali, pela primeira vez, nós tivemos acesso a essa palavra da viúva. Eles falaram, vocês estão dando tudo o que vocês têm para um pastor, para um grupo que veio fazer evangelismo. O azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar, nunca vocês terão falta. E nós começamos a ver o milagre da multiplicação. Eu não vou falar aqui não que foi gradativo. Nós vimos coisas aparecerem onde não havia absolutamente nada. E muito cedo nós aprendemos este princípio. Primeiro, para a obra de Deus. Depois, Deus proverá. E de lá para cá, nunca faltou nada. A tia Lu tem experiências muito fortes com armários de despensa vazio, que quando abrem, aparecem latas, pacotes de farinha, macarrão, arroz, sobrenaturalmente. Porque nós sempre aprendemos a obedecer e a praticar esta palavra. Nunca vai faltar para aquele que é obediente, para aquele que coloca verdadeiramente o reino em primeiro lugar. Eu lhe digo, em nome de Jesus, vai sobrar. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que os nossos louvadores viessem encerrar o culto conosco. Vamos louvar a Deus. Eu sei que nós não ensaiamos a música da botija. Eu não sei se poderíamos ou uma outra. É uma música que o coral canta. É difícil. Da viúva. E se não der, a gente termina com uma outra. O Bispo Rai vem orar. E nós estamos aqui profetizando na vida da igreja abundância financeira para este final de ano. Mas a nossa igreja não é uma igreja cheia de palavrório. Nós aqui ensinamos o princípio para podermos esperar e não haver frustração. Deus nunca frustrou um filho. Agora nós precisamos aplicar os seus princípios. Eu creio que nós poderemos ter, amados, daqui para frente, o melhor período das nossas vidas. Os teus sonhos vão se realizar. Não tenha medo de nada. Aquele que é maior, que é o dono do ouro e da prata, está dentro do seu coração. E é Ele que está fazendo você ouvir esta voz agora. Não tema, não tema, eu sou contigo. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por essa palavra que veio diretamente do teu coração, que veio diretamente do trono da tua graça e caiu, Jesus, como semente em nossos corações, em terreno fértil, Jesus. Por isso nós tomamos posse, Jesus, dessas lições, desses ensinamentos preciosos, ó Deus, e colocaremos sempre em prática, Jesus, em primeiro lugar, a tua obra, o teu reino, Jesus, crendo que todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu te louvo, ó Pai, por mais essa oportunidade que tu nos concedeste, ó Pai, de termos acesso à tua palavra, a esses brilhantes ensinamentos, Jesus, que são luz para as nossas vidas, que são direcionamentos para os nossos pés, Jesus. Amém, Senhor. Eu te louvo, ó Pai, por esse lugar, por essa casa bendita, Jesus. Aleluia, Jesus. Por esse lugar onde nós aprendemos a viver, ó Pai. Amém, onde nós aprendemos a crescer no conhecimento da tua maravilhosa graça. Por isso agora, Jesus, nós nos despedimos, Jesus, com o nosso coração puro, sincero, ó Deus, declarando que nada vai nos faltar, Jesus, que vai sobejar, que vai sobrar, Jesus. Eu creio, Jesus. E eu digo isso, ó Pai, alinhando a minha oração, a minha confissão, Amém, a tua palavra, Jesus, que não mente. Eu creio. Ó Jesus, eu declaro, ó Pai, que na vida dos internautas que nos assistem, na vida dessas ovelhas preciosas que estão aqui nesse santuário, nesta noite, dos dizimistas fiéis, nos ofertantes, Jesus, vai sobejar, Jesus. Não vai faltar, ó Pai, porque tu não és homem para que mintas,
nem filho de homem para que te arrependas, ó Deus. E nós colocaremos sempre em prática os ensinamentos preciosos da tua palavra nas nossas vidas. Por isso agora eu declaro, ó Pai, que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes dos teus filhos em Cristo Jesus, e aqueles dos quais não vai faltar nada. Digam amém. Amém. E amém. Glória amém. a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Cante com convicção. Esta canção que trata deste texto que nós estudamos hoje diz respeito a você. É com você que Deus está tratando agora. E acharei e ao Senhor vos será dado uma porta abundante.
Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos. Até sábado na palestra. sábado. Tchau. Amém. Declara na vida do seu irmão, nada vai faltar, vai Amém. sobrar. Nada vai te faltar.